vamos falar sobre entrando nesta aliança. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honra ao teu pai e à tua mãe. Pronto. Hoje vamos ficar só aqui. Amanhã nós vamos para a parte B. Honra ao teu pai e à tua mãe. Ok? Honra ao teu pai e à tua mãe. Mais uma vez, nós estamos começando um versículo que ele não vem com a negativa lor no hebraico. Ele já vem direto, ele vem assim: Kabet et avicha ve'et imecha. Está aí. Kabet et avicha ve'et imecha. Você tem aí, né? Amanhã eu vou falar sobre esse kabet, que é honra, e estaremos falando sobre aviha, teu pai, não é? Você tem aí o sufixo aviha, ve'et, esse et é o objeto direto, não é? Honra o teu pai e a tua mãe, não é? Ima é mãe, mas nós temos aqui imeha, tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Qual é a primeira coisa que nós podemos analisar? Aqui você tem um mandamento no piel. O piel é um intensivo ou um intensivo intencional. Deixa eu explicar melhor. Se eu digo assim, o fulano quebrou essa xícara, normal o verbo quebrar. Agora se eu digo no hebraico, no piel, o fulano quebrou essa xícara, quando eu venho para esse lado intensivo, eu estou dizendo que ele estraçalhou, que ele quebrou, que ele estraçalhou, que ele despedaçou. Essa é a ideia. Se a pessoa diz assim, o prato caiu e quebrou. Normal, o prato caiu. Agora se assim, fulano pegou o prato, rapaz, e ele jogou que saiu um pedaço para todo lado, dá a ideia de algo intenso. Esse é o sentido do hebraico. Então, quando você começa essa expressão, honra o teu pai, a gente lê isso aqui no português, honra o teu pai, a gente pensa uma coisinha assim normal, mas é no piel, que é intensivo, está no imperativo. Não tem evasiva, é uma ordem. É uma ordem, não é um pedido. Hoje tem muitas gracinhas dessa modernidade que estão ensinando um tipo de relacionamento entre pai e filho fora totalmente disso aqui. Fora totalmente dos padrões da palavra de Deus. É filho que qualquer coisinha fica com raiva do pai, fica com raiva da mãe, não obedece. A mãe diz uma coisa, ela fica revidando, fica falando do filho do mesmo jeito. Pai adulando o filho, filha ou filho que não obedecem. Deus está dando ordem, não está pedindo. Assim como você, amanhã eu estarei falando sobre isso, assim como você obedece a Deus porque Ele te deu a vida, o pai humano é quem dá a vida. Então, nós vamos começar em primeiro lugar que esse mandamento aqui, ele é um mandamento positivo. E observem que esse mandamento ele vem seguido de promessa. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A negativa, vamos dizer bem aí, Êxodo 21, capítulo 21, verso 15 e o 17. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. O que ferir ao seu pai ou à sua mãe, certamente morrerá. E quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Pronto. Agora já vem a negativa. Você tem um lado positivo, o pai, o Deus eterno abençoando o filho, a filha, que sabem honrar os pais, que sabem obedecer aos pais. Esse é o primeiro. Aí você pode observar que quem atenta para isso, tem bênçãos. A segunda coisa aqui, você pode observar que quem entra nessa aliança, há duas coisas importantes que eu quero falar.
Quem entra na aliança com Deus, de viver conforme a palavra dele, tem bênçãos em todos os aspectos. Primeira coisa, Deus está chamando para fazer isso aqui o filho que está em aliança com Deus, a filha que está em aliança com Deus. É impossível uma filha, um filho que está em aliança com Deus desrespeitar pai e mãe, gritar com pai e mãe, porque na aliança com Deus, você primeiro, tudo que você for fazer, você busca honrar a Deus. Você busca honrar a Deus. Uma moça dentro da aliança, ela nunca vai ser para frente, saliente, desobediente aos pais. Da mesma forma um filho, porque ele sabe que Deus honra a aliança dele. O irmão sabe que Deus não apenas honra a aliança, ele ama a aliança. Então, quando Deus estabelece a aliança, ele já estabeleceu essa aliança porque ele ama a própria aliança que ele estabelece. E se eu vivo dentro da aliança dele, que eu sei que Deus ama essa aliança, então eu vou honrar a aliança em Deus. Vamos ver bem aí, Deuteronômio, verso 5:16, rapidinho. Depois Mateus 15:4. Deuteronômio 5:16. Honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Olha aí, como Deus, se Deus ordenou, ele está dando aqui uma aliança, porque ele ama aquilo que ele estabelece. E se eu entro para a aliança dele, eu começo a honrar a aliança dele, ele vai me abençoar. Ele vai me abençoar em tudo. Para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Pronto, Deus. essa aí já é a segunda parte. Agora vamos lá para Mateus 15:4. Vamos lá, Mateus 15:4. Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Tá vendo? Isso aqui já é no Novo Testamento, não é isso? Já no Novo Testamento, Jesus reforçando o valor de se honrar o pai e honrar a mãe. Então, veja que há consequências desastrosas, funestas, desagradáveis para o filho que não honra o pai e nem a mãe, a morte. É isso que o texto está deixando bem claro aqui. Então, todo filho deveria ler o livro de Provérbios e essa passagem bíblica que fala muito bem do relacionamento entre o pai e entre o filho. Então, a primeira coisa, você tem um mandamento positivo. Em segundo lugar, entre na aliança com Deus. Por quê? Porque a aliança carrega uma promessa. Ah, pastor Zé, por que eu preciso entrar nessa aliança de obedecer pai, de obedecer? Não importa, amanhã eu vou falar sobre isso. Não importa se seu pai é zangado, se sua mãe é zangada, não importa se ele disser algo que você não gostou, não revide seu pai. Se você está dentro da aliança, saiba que Deus não deixa de abençoar quem está na aliança. Por quê? Porque a aliança de Deus carrega uma promessa. E a promessa é, eu vou prolongar a vida de vocês, não é assim? Amanhã eu vou falar sobre isso. Eu vou prolongar os dias de vocês. Quem faz a promessa não é o pai. Olha para cá, nenhum pai. Quando o pai diz assim, tá bem aqui minha filha, papai, minha bênção, eu digo, Deus te abençoe minha filha. Por que eu digo Deus te abençoe? É porque Ele é quem cria a aliança. E se eu vivo dentro da aliança, dentro do berite, do diateque, se eu vivo dentro dessa aliança divina, eu sei que ela tem uma promessa. É aqui que mora o segredo. Às vezes você está dentro da igreja, às vezes você está dentro do relacionamento familiar, se zanga com as pessoas, se zanga com tudo. Eu vou sair, eu vou quebrar. Se lembre, ainda que os homens errem, as instituições errem, mas se você está dentro da aliança, você tem promessa. Por que Davi foi abençoado? Por que Davi não amaldiçoou Saul? Por que Davi não se levantou contra Saul?
Davi sabia que Saul estava em pecado, que era desobediente. Davi sabia que o rei Saul não estava procedendo conforme o querer do Senhor, o espírito de raiva, desejo de morte para matar ele. Mas quando Davi diz, Deus me livre de tocar no ungido, não era porque ele estivesse honrando Saul, não. Ele estava honrando a autoridade que estava em Saul, ou seja, ele estava honrando aquilo que Deus havia estabelecido. Ele dizia, Saul não presta, mas esse sistema foi estabelecido por Deus. Então Davi vai ser abençoado, porque ele sabia que aquilo ali estava dentro, era o propósito da aliança. E a aliança tem promessa. Rapaz, isso aqui é lindo demais, né? Isso aqui é bonito demais. Ou seja, você está dentro da aliança, e no meio desse povo que está dentro da aliança, tem um que erra, tem um que peca, tem um que falha. Mas quem está na aliança de Deus, não do homem, mas o homem está nessa aliança. Se o homem errar, esse negócio da aliança é tão sério, que Deus diz assim, olha, obedeçam a mim. Até Moisés errou. Moisés errou, Moisés falhou, e Deus diz, por causa disso tu não entrarás na terra. Porque havia um propósito firmado na aliança. Moisés não perdeu a salvação. Moisés não perdeu os privilégios de entrar na glória. Ele entrou, mas aqui na terra ele perdeu o privilégio. Porque não cumpriu como deveria. Então, honre a aliança. Nunca se esqueça mais disso. Se Deus estabeleceu, qual é a forma que Deus estabeleceu? Pai e mãe. Ah, mas o pai tem defeito, a mãe tem defeito. Amanhã eu vou falar sobre isso. Mas se lembre que Deus estabeleceu esse modelo. Não quebre ele. Obedeça, ainda que o pai falhe, que a mãe falhe. Mas se lembre que você está dentro de uma aliança. Que Deus fez promessa nessa aliança. Quem é que Deus vai abençoar, pastor? Todos que estão dentro da aliança. Quem é que Deus vai abençoar? Quem ama e guarda a aliança de Deus. Esse é o segredo. E se você não obedecer essa aliança, você não vai ter a bênção, você não vai ter a promessa. Então, Davi poderia se zangar, Davi poderia ser contra o sistema. Ah, Saul está em pecado, é um rei que não vale nada, manchando Israel. Mas Davi sabia que ainda que houvesse falha, pecado, desobediência em Saul, mas ele sabia que aquele modelo era o da aliança. Então, é por isso que ele quer restabelecer isso. E em terceiro lugar, nós vivemos em uma geração que dá mais valor à juventude do que a pessoa da terceira idade. Lamentavelmente. Vocês já observaram um Brasil, um país que é preciso criar o estatuto do idoso. E eu quero dizer, criar leis sem ter obediência a bons princípios, ainda fico pensando como é que é. Tem autoridade que quer tirar a Bíblia, que quer desfazer da Bíblia. Olha como é lindo isso aqui, honra o teu pai, honra a tua mãe. Isso é muito pesado, gente. Nós temos que entender que nós vivemos em uma sociedade onde a juventude valoriza mais o emprego, valoriza mais o trabalho, valoriza mais o seu curso e não valoriza quem lhe deu a vida. Não valoriza quem lhe deu a vida. E observem bem, Deus não tem promessa para quem não respeita pai nem mãe. Olha aqui, filho, você está me escutando? Zangadinho, que o pai fala, a mãe fala, tu vira a cara, dá rebanada, dá chute, passa dias, se tranca dentro do quarto, taca a porta com força. Eita, meu Deus do céu. Imaginaram? Criar leis sem coração transformado, sem coração cheio de amor, não presta para nada. O respeito ao idoso não deve vir por causa de uma lei. Deve vir primeiro porque é um projeto de Deus. Há países onde os filhos não querem os pais idosos morando com eles. Já colocam logo em uma casa, como é o nomezinho? Tem um nomezinho. Não, kitnet não. Que acolhe, né? Hein? Abrigo. Coloca no abrigo. Antigamente era chamado de asilo era, não?
Não, né? Não. Mas tem um nomezinho, eu não estou lembrado. Tem. Aí o que que acontece? Não quer os pais dentro de casa, aí já inventa de colocar numa casa. Você pode colocar seu pai na melhor casa de abrigo do mundo. Você pode colocar ele às vezes faz uma casinha lá no fundo do quintal e bota o pai, bota a mãe. Isso é uma maldade, gente. Eita! Casa de repouso. Casa de repouso. Aí pega, papai, eu estou no trabalho, mas eu vou lhe colocar ali, depois eu lhe pego lá. Aí deixa uma semana, deixa um mês. Quer dizer que esse teu pai, que andou contigo a vida toda, era meninazinha, meninozinho, carrega no braço, ajeita, aí agora tu, ruindade, não tem coragem de dar atenção pro teu pai. Não tem coragem de dar atenção para tua mãe, que te criou. A mãe às vezes para todo lado, amamentando, andando para cima e para baixo, chorando, passando noite sem dormir. É pesado. É pesado.